Legislação em áudio preparado por K. Concurseira. Procuradoria-Geral de Justiça. Colégio de Procuradores de Justiça. Órgão especial. Resolução número 1364 de 2021. Regulamenta, na área criminal, o procedimento investigatório criminal. O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, em especial da que lhe é conferida pelo artigo 19, inciso 12, alínea C, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, e o Colégio de Procuradores de Justiça, por meio de seu órgão especial, considerando o disposto nos artigos 127, caput, e 129, incisos 1, 2, 8 e 9, da Constituição Federal, artigo 26 da Lei nº 8.625 de 1993, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, artigo 8º da Lei Complementar nº 75 de 1993, LOMPU, e artigo 104, inciso 1, da Lei Complementar Estadual nº 734 de 1993. Considerando que o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou em repercussão geral recurso extraordinário 593.727 mg, a tese de que o Ministério Público detém atribuição para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa sob investigação do Estado, considerando a necessidade de permanente aprimoramento das investigações criminais promovidas pelo Ministério Público, especialmente no que tange à modernização das investigações com o escopo de agilização, efetividade e proteção dos direitos fundamentais dos investigados, das vítimas e das prerrogativas dos advogados, superando um paradigma de investigação cartorial, burocratizada, centralizada e sigilosa, considerando a exigência de soluções alternativas no processo penal que proporcionem celeridade na resolução dos casos menos graves, priorização dos recursos financeiros e humanos do Ministério Público e do Poder Judiciário para processamento e julgamento dos casos mais graves, e minoração dos efeitos deletérios de uma sentença penal condenatória aos acusados em geral, que teriam mais uma chance de evitar uma condenação judicial, reduzindo os efeitos sociais prejudiciais da pena e desafogando estabelecimentos prisionais, considerando o disposto na Resolução nº 181, de 1º de agosto de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, resolvem expedir a seguinte resolução. Capítulo 1. Da definição e finalidade. Artigo 1º. O procedimento investigatório criminal é instrumento sumário e desburocratizado de natureza administrativa e investigatória, instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de iniciativa pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal. Parágrafo 1º. O procedimento investigatório criminal não é condição de procedibilidade ou pressuposto processual para o ajuizamento de ação penal, e não exclui a possibilidade de formalização de investigação por outros órgãos legitimados da administração pública. Parágrafo 2º. A regulamentação do procedimento investigatório criminal, prevista nesta resolução, não se aplica às autoridades abrangidas pela previsão do artigo 33, parágrafo único, da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979. Artigo 2º. Em poder de quaisquer peças de informação, o membro do Ministério Público poderá: inciso 1. Promover a ação penal cabível. Inciso 2. Instaurar procedimento investigatório criminal. Inciso 3. Encaminhar as peças para o Juizado Especial Criminal, caso a infração seja de menor potencial ofensivo. Inciso 4. Promover fundamentadamente o respectivo arquivamento. Inciso 5. Requisitar a instauração de inquérito policial, indicando, sempre que possível, a sua capitulação legal e as diligências necessárias à elucidação dos fatos, sem prejuízo daquelas que vierem a ser realizadas por iniciativa da autoridade policial competente. Artigo 3º. O procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de ofício, por membro do Ministério Público, no âmbito de suas atribuições criminais, ao tomar conhecimento de infração penal de iniciativa pública, por qualquer meio, ainda que informal, ou mediante provocação. Parágrafo 1º. A tramitação, a comunicação e a transmissão de peças do procedimento investigatório criminal deverão ocorrer, preferencialmente, por meio eletrônico. Parágrafo 2º.
A distribuição de peças de informação deverá observar as regras internas previstas no sistema de divisão de serviços. Parágrafo 3º. No caso de instauração de ofício, o procedimento investigatório criminal será distribuído livremente entre os membros da instituição que tenham atribuições para apreciá-lo, incluído aquele que determinou a sua instauração, respeitadas as regras de atribuição temporária em razão da matéria, a exemplo de grupos específicos criados para apoio e assessoramento, e de forças-tarefas devidamente designadas pelo Procurador-Geral. Parágrafo 4º. Na hipótese de ser proposta medida judicial, para instruir procedimento investigatório criminal, firmado promotor natural, este poderá prosseguir nas investigações com exclusividade, atuar em conjunto ou anuir para que a investigação criminal tenha prosseguimento pelo autor da providência judicial. Parágrafo 5º. O membro do Ministério Público, no exercício de suas atribuições criminais, deverá dar andamento, no prazo de 30 dias a contar de seu recebimento, às representações, requerimentos, petições e peças de informação que lhe sejam encaminhadas, podendo ser prorrogado, fundamentadamente por até 90 dias, nos casos em que sejam necessárias diligências preliminares. Artigo 4º. O procedimento investigatório criminal será instaurado por portaria fundamentada, devidamente registrada e autuada, com a indicação dos fatos a serem investigados e sua capitulação legal, devendo conter, sempre que possível, o nome e a qualificação do autor da representação, e a determinação das diligências iniciais. Parágrafo único. Se durante a instrução do procedimento investigatório criminal for constatada a necessidade de investigação de outros fatos, o membro do Ministério Público poderá: inciso 1. Aditar a portaria inicial se necessário. Inciso 2. Determinar a extração de peças para instauração de outro procedimento, no âmbito da sua atribuição. Inciso 3. Não sendo da sua atribuição, determinar a extração de peças e remessa para outro órgão de execução, sem prejuízo do artigo 6º desta resolução. Artigo 5º. Da instauração do procedimento investigatório criminal far-se-á imediato registro em sistema eletrônico, no qual constará o nome do investigado, incluindo ainda na capa dos autos físicos tal condição. Capítulo 2. Das investigações conjuntas. Artigo 6º. O procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de forma conjunta, por meio de força-tarefa ou por grupo de atuação especial composto por membros do Ministério Público, cabendo sua presidência àquele que o ato de instauração designar. Parágrafo 1º. Poderá também ser instaurado procedimento investigatório criminal, por meio de atuação conjunta entre Ministérios Públicos dos Estados, da União e de outros países. Parágrafo 2º. O arquivamento do procedimento investigatório deverá ser objeto de controle, cuja apreciação se limitará ao âmbito de atribuição do respectivo Ministério Público, observando o capítulo 8 desta resolução. Parágrafo 3º. Nas hipóteses de investigações que se refiram a temas que abranjam atribuições de mais de um órgão de execução do Ministério Público, os procedimentos investigatórios deverão ser objeto de arquivamento com observância das regras de atribuição de cada órgão de execução, também de acordo com o disposto no capítulo 8º desta resolução. Capítulo 3. Da instrução. Artigo 7º. O membro do Ministério Público, observadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição, e sem prejuízo de outras providências inerentes à sua atribuição funcional, poderá: inciso 1. Fazer ou determinar vistorias, inspeções e quaisquer outras diligências, inclusive em organizações militares. Inciso 2. Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 3. Requisitar informações e documentos de entidades privadas, inclusive de natureza cadastral. Inciso 4. Notificar testemunhas e vítimas e requisitar sua condução coercitiva, nos casos de ausência injustificada, ressalvadas as prerrogativas legais. Inciso 5. Acompanhar buscas e apreensões deferidas pela autoridade judiciária. Inciso 6. Acompanhar cumprimento de mandados de prisão preventiva ou temporária deferidas pela autoridade judiciária. Inciso 7. Expedir notificações e intimações necessárias. Inciso 8. Realizar oitivas para colheita de informações e esclarecimentos. Inciso 9. Ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública. Inciso 10. Requisitar auxílio de força policial. Parágrafo 1º.
Nenhuma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de função pública poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, à exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido, ressalvadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição. Parágrafo 2º. As respostas às requisições realizadas pelo Ministério Público deverão ser encaminhadas, sempre que determinado, em meio informatizado e apresentadas em arquivos que possibilitem a imigração e informações para os autos do processo sem redigitação. Parágrafo 3º. As requisições do Ministério Público serão feitas fixando-se prazo razoável de até 10 dias úteis para atendimento, prorrogável mediante solicitação justificada. Parágrafo 4º. Ressalvadas as hipóteses de urgência, as notificações para comparecimento devem ser efetivadas com antecedência mínima de 48 horas, respeitadas, em qualquer caso, as prerrogativas legais pertinentes. Parágrafo 5º. A notificação deverá mencionar o número de procedimento, e no caso do investigado, a faculdade de se fazer acompanhar por defensor. Parágrafo 6º. As correspondências, notificações, requisições e intimações do Ministério Público, quando tiverem como destinatário o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, membro do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro de Estado, Ministro de Tribunal Superior, Ministro do Tribunal de Contas da União, ou chefe de missão diplomática de caráter permanente, o governador do Estado, os membros do Poder Legislativo e os desembargadores serão encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça ou outro órgão do Ministério Público a quem essa atribuição seja delegada. Parágrafo 7º. As autoridades referidas no parágrafo 6º poderão fixar data, hora e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso. Parágrafo 8º. O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo e de documentos assim classificados. Artigo 8º. A colheita de informações e depoimentos deverá ser feita preferencialmente de forma oral, mediante a gravação audiovisual, com o fim de obter maior fidelidade das informações prestadas. Parágrafo 1º. Somente em casos excepcionais e imprescindíveis, a critério do presidente do procedimento investigatório, deverá ser feita a transcrição dos depoimentos colhidos na fase investigatória. Parágrafo 2º. O membro do Ministério Público poderá solicitar cooperação no cumprimento das diligências de oitiva de testemunhas ou informantes a servidores da instituição, policiais civis, militares ou federais, guardas municipais ou a qualquer outro servidor público, que tenha como atribuições fiscalizar atividades cujos ilícitos possam também caracterizar delito. Parágrafo 3º. A solicitação referida no parágrafo anterior deverá ser comunicada ao seu destinatário pelo meio mais expedito possível, e a oitiva deverá ser realizada, sempre que possível, no local em que se encontrar a pessoa a ser ouvida. Parágrafo 4º. O interrogatório de suspeitos e a oitiva das pessoas referidas nos parágrafos 6º do artigo 7º deverão necessariamente ser realizados pelo membro do Ministério Público. Parágrafo 5º. As testemunhas, informantes e suspeitos ouvidos na fase de investigação serão informados do dever de comunicar ao Ministério Público qualquer mudança de endereço, telefone ou e-mail, observando-se, em caso de descumprimento, o disposto no artigo 224 do Código de Processo Penal. Artigo 9. O autor do fato investigado poderá apresentar, querendo, as informações que considerar adequadas, facultado o acompanhamento por defensor. Parágrafo 1º. O defensor poderá examinar, mesmo sem procuração, autos de procedimento de investigação criminal, findos ou em andamento, ainda que conclusos ao presidente, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital. Parágrafo 2º. Para os fins do parágrafo anterior, o defensor deverá apresentar procuração, quando decretado o sigilo das investigações, no todo ou em parte. Parágrafo 3º. O órgão de execução que presidir a investigação facultará ao defensor constituído nos autos assistir o investigado durante a apuração de infrações. Parágrafo 4º. O presidente do procedimento investigatório criminal poderá delimitar o acesso do defensor aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, nos termos da súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. Artigo 10. As diligências serão documentadas em autos de modo sucinto e circunstanciado. Artigo 11.
As inquirições que devam ser realizadas fora dos limites territoriais da unidade em que se realizar a investigação serão feitas, sempre que possível, por meio de videoconferência, podendo ainda ser deprecadas ao respectivo órgão do Ministério Público local. Parágrafo 1º. Nos casos referidos no caput deste artigo, o membro do Ministério Público poderá optar por realizar diretamente a inquirição com a prévia ciência ao órgão ministerial local, que deverá tomar as providências necessárias para viabilizar a diligência e colaborar com o cumprimento dos atos para sua realização. Parágrafo 2º. A deprecação e a ciência referidas neste artigo poderão ser feitas por qualquer meio hábil de comunicação. Artigo 12. A pedido da pessoa interessada, será fornecida comprovação escrita de comparecimento. Artigo 13. O procedimento investigatório criminal deverá ser concluído no prazo de 90 dias, permitidas, por igual período, prorrogações sucessivas, por decisão fundamentada do membro do Ministério Público responsável pela sua condução. Parágrafo 1º. Cada unidade do Ministério Público manterá, para conhecimento dos órgãos superiores, controle atualizado, preferencialmente por meio eletrônico, do andamento de seus procedimentos investigatórios criminais, observado o nível de sigilo e confidencialidade que a investigação exigir, nos termos do artigo 15 desta resolução. Parágrafo 2º. O controle referido no parágrafo anterior poderá ter nível de acesso restrito ao Procurador-Geral de Justiça e ao respectivo Corregedor-Geral, mediante justificativa lançada nos autos. Capítulo 4. Da persecução patrimonial. Artigo 14. A persecução patrimonial voltada à localização de qualquer benefício derivado ou obtido, direta ou indiretamente da infração penal, ou de bens ou valores lícitos equivalentes, com vistas à propositura de medidas cautelares reais. Confisco definitivo e identificação do beneficiário econômico final da conduta será preferencialmente realizada em anexo autônomo do procedimento investigatório criminal. Parágrafo 1º. Proposta a ação penal. A instrução do procedimento tratado no caput poderá prosseguir até que ultimadas as diligências de persecução patrimonial. Parágrafo 2º. Caso a investigação sobre a materialidade e autoria da infração penal já esteja concluída, sem que tenha sido iniciada a investigação tratada neste capítulo, procedimento investigatório específico poderá ser instaurado com o objetivo principal de realizar a persecução patrimonial. Capítulo 5. Da publicidade. Artigo 15. Os atos e peças do procedimento investigatório criminal são públicos, nos termos desta resolução, salvo disposição legal em contrário ou por razões de interesse público ou social, defesa da intimidade ou conveniência da investigação, mediante despacho fundamentado. Parágrafo único. A publicidade consistirá: inciso 1. Na expedição de certidão, mediante requerimento do investigado, da vítima ou seu representante legal, do Poder Judiciário, do Ministério Público ou de terceiro diretamente interessado. Inciso 2. No deferimento de pedidos de extração de cópias, com atenção ao disposto no parágrafo 1º do artigo 3º desta resolução, e ao uso preferencial de meio eletrônico, desde que realizados de forma fundamentada pelas pessoas referidas no inciso 1, pelos seus procuradores com poderes específicos ou por advogado, independentemente de fundamentação, ressalvada a limitação de acesso aos autos sigilosos a defensor que não possua procuração, ou não comprove atuar na defesa do investigado. Inciso 3. No deferimento de pedidos de vista, realizados de forma fundamentada pelas pessoas referidas no inciso 1, ou pelo defensor do investigado, com atenção à restrição de acesso às diligências cujo sigilo tenha sido determinado na forma do parágrafo 4º do artigo 9 desta resolução. Inciso 4. Na prestação de informações ao público em geral, a critério do presidente do procedimento investigatório criminal, observados o princípio da presunção de não culpa e as hipóteses legais de sigilo. Artigo 16. O presidente do procedimento investigatório criminal poderá decretar o sigilo das investigações, no todo ou em parte, por decisão fundamentada, quando a elucidação do fato ou interesse público exigir, garantido o acesso aos autos ao investigado e ao seu defensor naquilo que lhe diga respeito, e que instrumentalize em prova já produzida, desde que munido de procuração ou de meios que comprovem atuar na defesa do investigado, cabendo a ambos preservar o sigilo sob pena de responsabilização. Parágrafo único. Em caso de pedido da parte interessada para a expedição de certidão a respeito da existência de procedimentos investigatórios criminais, é vedado fazer constar qualquer referência ou anotação sobre investigação sigilosa. Capítulo 6.
dos direitos das vítimas. Artigo 17. O membro do Ministério Público que preside o procedimento investigatório criminal esclarecerá a vítima sobre seus direitos materiais e processuais, devendo tomar todas as medidas necessárias para a preservação dos seus direitos, a reparação dos eventuais danos por ela sofridos e a preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem. Parágrafo 1º. O membro do Ministério Público velará pela segurança de vítimas, testemunhas e colaboradores que sofrerem a ameaça ou que, de modo concreto, estejam suscetíveis a sofrer intimidação por parte de acusados, de parentes destes ou pessoas a seu mando, podendo, inclusive, requisitar proteção policial em seu favor. Parágrafo 2º. O membro do Ministério Público que preside o procedimento investigatório criminal, no curso da investigação ou mesmo após o ajuizamento da ação penal, deverá providenciar o encaminhamento da vítima ou de testemunhas, caso presentes os pressupostos legais, para inclusão em programa de proteção de assistência a vítimas e a testemunhas ameaçadas ou em programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados, conforme o caso. Parágrafo 3º. Em caso de medidas de proteção ao investigado, às vítimas e testemunhas, o membro do Ministério Público observará a tramitação prioritária do feito, bem como providenciará, se o caso, a oitiva antecipada dessas pessoas ou pedirá a antecipação dessa oitiva em juízo. Parágrafo 4º. O membro do Ministério Público que preside o procedimento investigatório criminal providenciará o encaminhamento da vítima e outras pessoas atingidas pela prática do fato criminoso apurado à rede de assistência para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado. Parágrafo 5º. Nos procedimentos de acolhimento, oitiva e atenção à vítima, o membro do Ministério Público diligenciará para que a ela seja assegurada a possibilidade de prestar declarações e informações em geral, eventualmente sugerir diligências, indicar meios de prova e deduzir alegações, que deverão ser avaliadas fundamentadamente pelo Ministério Público. Parágrafo 6º. Os procedimentos previstos nesse artigo poderão ser estendidos aos familiares da vítima. Parágrafo 7º. O membro do Ministério Público deverá diligenciar para a comunicação da vítima, ou na ausência desta, dos seus respectivos familiares sobre o oferecimento de ação penal. Parágrafo 8º. Nas investigações que apurem notícia de violência manifestada por agentes públicos em desfavor de vítimas negras, em atenção ao disposto no artigo 53 da Lei nº 12.288 de 2010, o membro do Ministério Público deve levar em consideração, para além da configuração típico-penal, eventual hipótese de violência sistêmica, estrutural, psicológica, moral, entre outras, para fins dos encaminhamentos previstos no presente artigo. Parágrafo 9. A criança ou adolescente, vítima ou testemunha de crime, será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor, investigado ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento, devendo sua oitiva observar o disposto na Lei nº 13.431 de 2017. Capítulo 7. Do Acordo de Não Persecução Penal. Artigo 18. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Inciso 1. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Inciso 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Inciso 3. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do artigo 46 do Código Penal. Inciso 4. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal, à entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito, ou, inciso 5, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
Parágrafo 1º. Não há obrigatoriedade de o órgão de execução do Ministério Público notificar o investigado que não confessou formalmente a prática da infração penal durante a investigação, e que sua defesa técnica não tenha sinalizado quanto à pretensão daquele em fazê-lo. Parágrafo 2º. Buscando efetivar a reparação dos danos civis causados às vítimas hipossuficientes, o Ministério Público, quando necessário, deve encaminhá-las, mediante comunicação formal, a serviços gratuitos de atendimento jurídico. Parágrafo 3º. Considerando que a norma do artigo 28-A do Código de Processo Penal não limitou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o órgão de execução do Ministério Público pode, diante do caso concreto, fixar o valor mínimo do dano moral. Parágrafo 4º. Com fundamento nos artigos 8º, 141, 356, 492 e 515, inciso 3, todos do Código de Processo Civil, aplicados ao Código de Processo Penal, artigo 3º, o capítulo do Acordo de Não Persecução Penal relativo à composição de danos civis poderá ser pactuado com caráter de autonomia, constituindo título executivo de natureza civil apto à execução, mesmo na hipótese de posterior descumprimento do acordo. Parágrafo 5º. No caso de ter havido fixação de fiança, e esta tiver sido efetivamente paga pelo investigado, mostra-se possível pactuar como cláusula do ajuste, considerando o disposto no artigo 336 do Código de Processo Penal, que o valor depositado judicialmente seja revertido a título de reparação de danos civis. Parágrafo 6º. Para a ferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Parágrafo 7º. O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais, nos termos da lei. Inciso 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Inciso 3. Ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. E inciso 4, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. Parágrafo 8º. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Parágrafo 9º. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor e sua legalidade. Parágrafo 10. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. Parágrafo 11. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. Parágrafo 12. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa, para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Parágrafo 13. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3 do parágrafo 7º deste artigo. Parágrafo 14. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. Parágrafo 15. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do artigo 28 do Código de Processo Penal. Parágrafo 16. Na recusa do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, a denúncia deve ser oferecida e o investigado poderá requerer o reexame previsto no parágrafo anterior no prazo da resposta prevista no artigo 396-A do Código de Processo Penal sob pena de preclusão. Capítulo 8. Da conclusão e do arquivamento. Artigo 19. O membro do Ministério Público com atribuição no inquérito policial, termo circunstanciado, procedimento investigatório criminal ou peças de informação,
ao se convencer da ausência de justa causa para a propositura de ação penal, promoverá fundamentadamente o arquivamento dos autos. Artigo 20. Os autos com a promoção de arquivamento permanecerão à disposição das partes, dos interessados e da autoridade policial, observadas as regras de sigilo legal. Parágrafo 1º. A promoção de arquivamento será comunicada, por meio eletrônico, às vítimas ou a seus representantes legais para fins do artigo 28, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Parágrafo 2º. Serão também comunicados por meio eletrônico os investigados e para fins de registro, a autoridade policial e o órgão jurisdicional competente. Parágrafo 3º. Estando o investigado preso, a comunicação ao órgão jurisdicional deverá ser feita no prazo de 24 horas. Parágrafo 4º. Inviabilizada a comunicação eletrônica das vítimas, seus representantes legais ou investigados, poderá ser feita por edital publicado no sítio eletrônico do Ministério Público ou outro meio oficial de divulgação de seus atos, na forma de regulamentação própria. Capítulo 9. Das disposições finais e transitórias. Artigo 21. No procedimento investigatório criminal serão observados os direitos e as garantias individuais consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil, bem como as prerrogativas funcionais do investigado, aplicando-se no que couber, as normas do Código de Processo Penal e a legislação especial pertinente. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo revogado. Artigo 22. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 23. Fica revogada a Resolução nº 314 de 2003, PGJ, CPJ, de 27 de junho de 2003.